pequena do dx e do dy, você já consegue resolver essa pequena diferença. Mas, assim, entenda como uma oportunidade você ver como resolver situações como essa, tá? Para ver que a gente vai ter que lidar muito com isso. É importante vocês terem essa ideia agora. Então, vale a pena fazer esses ajustes se forem necessários, tá? Certo. Sim, certo. Pronto. É isso aí. E aí, esse é o procedimento. O único detalhe que tem que tomar atenção é que, quando você aumenta essa altura, você tem que voltar lá e aumentar essa carga permanente. Ela varia um pouquinho, ela vai aumentar um pouco mais. Mas é esse o procedimento mesmo. E é importante isso por quê? Porque quando vocês lidam com situações como essa, que vocês vão saber como resolver. Aumentar o FCK resolve, reduzir um pouquinho o cobrimento nominal dentro daquilo que a norma nos permite, que é esse 0,5, para casos bem próximos também resolve. E aí, né, a maneira mais simples é aumentar a altura da laje. No nosso caso de cálculo, às vezes não é a mais simples, mas em obra é a maneira mais simples, né? Ou se estiver na margem, reduzir um pouquinho o cobrimento nominal, 0,5 permitido, porque todas elas vão ser revestidas, ou trabalhar com a altura da laje um pouquinho maior. É isso mesmo, o procedimento é esse. Então, Aref, se eu aumentar só o FCK, eu tenho que aumentar o FCK de todas as lajes ou só da que ultrapassou 0,45? De todas, Gabriel. Por quê? Por qual motivo, tá? Imagine que você vai fazer a concretagem de uma laje, de um pavimento, certo? Como que você vai conseguir diferenciar que a laje 1, ela tem concreto 25 MPa e a laje 2 tem de 30 a 35 MPa? Isso na execução não é possível, né? Para concretar uma laje, você concreta ela toda de uma vez, normalmente. Então, para uma situação como essa, quer mudar FCK, aí você tem que mudar de todas as lajes. É esse o procedimento mesmo. Ah, não, certinho, então. Entendeu? Não, agora entendi. Eu tava com muita dúvida nisso, eu até parei de fazer porque eu não sabia o que eu podia fazer, né, pra resolver. Aí agora eu vou terminar de fazer. Não, tá jóia. Tá jóia. Vamos lá, então, pessoal. A gente vai partir para a nossa última aula, tá, da disciplina. Eu não estou vendo vocês, tá? Eu vou escrever nos slides, eu estou só com uma tela, eu não vou conseguir vê-los. Mas se vocês, porventura, precisarem ou tiverem alguma dúvida, falem, abram o áudio e falem, tá? Então, a nossa última aula de laje é uma aula de detalhamento, tá? A gente vai ver como que a gente procede para fazer o detalhamento de lajes maciças, tá? Então, recapitulando, pessoal, nós partimos desde vão livre, determinar o vão livre, classificar a laje, depois definimos vinculação, a partir, né, de dados já pré-definidos de espessura, cobrimento mínimo e pré-dimensionamento, a gente conseguiu obter os esforços. Quais são? As ações atuantes, as reações de apoio, os momentos vetores e, no caso dos negativos, a compatibilização entre eles. Fizemos isso, foi possível, então, fazer o dimensionamento das barras de aço dessa armadura. Foi o procedimento que a gente fez aí, né, na aula passada. Essas duas verificações aqui, ou esses dois processos de verificação, a gente não fez eles, tá? E eu vou explicar por quê, tá? Em concreto armado 1, a gente não consegue, né? Eu já tentei isso em 2 semestres. Em concreto armado 1, a gente não consegue entrar nessa parte de verificações. Por quê? Parte de verificações, de cisalhamento ainda é mais simples, mas as verificações de estado limite de serviço, elas são verificações mais complexas, tá? E para desenvolver isso no modo remoto, eu não consegui encaixar bem na matéria, no sentido dela ficar muito pesada. O que eu fiz, né? A gente vai detalhar, a gente vai pular, né, de fato, do dimensionamento direto para o detalhamento das armaduras, que é o objeto da nossa aula de hoje, sem fazer essas verificações. Por quê? Porque, de qualquer maneira, lá em concreto armado 2, a gente já tem que fazer essas verificações para a viga, tá? Ou para as vigas. E o procedimento é idêntico, de vigas e de laje, essas verificações são idênticas. Então, a gente vai fazer isso lá em concreto armado 2, é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, tá?
E aí a gente vai conseguir desenvolver isso e entender para a laje também. Beleza? A expectativa é que semestre que vem a gente faça o concreto armado 2, né? É isso que eu espero. Então, beleza. Dito isso, então, a gente vai, de fato, o que nós temos para hoje, que é essa parte de detalhamento das armaduras. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês, pessoal, é que essa parte de detalhamento das lajes, ela é uma prescrição que vai estar identificada lá no capítulo 20, tá? No capítulo 20, no item 1, né, 20.1, a gente vai ter as principais prescrições referentes às armaduras, tá? Armaduras de laje. E aí a gente vai ver algumas coisas. Por exemplo, as armaduras devem ser detalhadas no projeto de forma que durante a execução seja garantido o posicionamento durante a concretagem, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que, além de tudo que a gente já definiu, né, algumas premissas nossas a partir de agora é para garantir o seu bom posicionamento durante a concretagem. E para isso a gente vai ver alguns exemplos de armadura adicionais, né, outros tipos de elementos, né, de armaduras que a gente não calculou até agora, mas que tem a função construtiva de garantir o posicionamento durante a concretagem. Porque se essa armadura existir na laje, mas não estiver na posição correta, ela não tem serventia, tá? E aí, algumas das verificações que nós vamos ter que fazer sempre é, primeiro, o diâmetro máximo, tá? A gente viu na aula passada 3 tipos de diâmetro que a gente conseguiu trabalhar para as positivas e 3 para as negativas, mas não é todo diâmetro que a gente consegue utilizar. Então, a norma vai nos dizer que o diâmetro máximo vai estar associado a H sobre 8. Se eu considerar, por exemplo, um H igual a 10 centímetros, essa relação aqui do diâmetro máximo, para essa condição, vai ser 10 dividido por 8, que dá 1,25 centímetros, ou 12,5 milímetros, certo? O que isso significa? Que para uma laje com altura de 10 centímetros, o diâmetro máximo permitido vai ser de barras de 12,5 milímetros, tá? Acima disso eu não consigo utilizar, por exemplo, barra de 16 milímetros eu não consigo. Quando que eu vou conseguir? Se eu aumentar essa altura de laje, tá? Então o diâmetro máximo é essa simples verificação. A maioria das vezes para as lajes convencionais a gente vai atender ela, tá? O espaçamento máximo já, pessoal, aí isso aqui a gente vai ter que ter bastante atenção, tá? Por quê? Porque a gente tinha avaliado, por exemplo, uma condição lá, eu não vou recordar exatamente qual que era esse espaçamento, mas tinha algo assim, ó, barra de 5 milímetros com um espaçamento de 7 centímetros. Barra de 6,3 com espaçamento de 13 centímetros. E barra de 8, por exemplo, com espaçamento de 22 centímetros, por exemplo. Estou imaginando isso aqui. Eu vou fazer uma verificação, sempre depois de eu calcular isso aqui e verificar aquela armadura mínima, eu tenho que fazer uma verificação do espaçamento máximo. Porque a gente obteve aquela armadura e transforma em bitola com espaçamento. Só que esse espaçamento, ele tem um limite, tá? E a norma vai dizer o seguinte, que para as armaduras principais de flexão, ou seja, para lajes armadas em 2 direções, as duas, em X e em Y, a gente vai ter que o espaçamento máximo é igual a 2 vezes H ou 20 centímetros, prevalecendo o menor desses valores. Então, se eu estou imaginando ainda uma laje com altura igual a 10 centímetros, eu vou ter a seguinte condição, ó. O espaçamento máximo, isso é um S, tá? O espaçamento máximo ele vai ser o menor dos seguintes valores. 2 vezes H, que é igual a 20 centímetros, ou 20 centímetros. Se eu tivesse uma altura maior, poderia ficar maior. Se fosse uma altura menor, menor. Mas aqui eu tenho que esse espaçamento máximo, então, esse S máximo, para esse tipo de laje minha, é de 20 centímetros. O que isso significa, pessoal? Significa que eu posso utilizar a barra de 6,3, eu posso utilizar a barra de 5, só que essa barra de 8, para eu utilizar, eu tenho que fazer um ajuste aqui, ó. Ao invés de ser 22, vai ser com espaçamento de 20 centímetros. Por que de 20 centímetros, pessoal? Porque o espaçamento máximo é 20 centímetros. Eu não posso utilizar um espaçamento maior do que esse. Então, eu posso utilizar barra de 8, barra de 10 milímetros, só que o espaçamento vai ser limitado a
20 centímetros, de barra a barra, tá? O que isso vai conduzir para nós, né? Se eu quiser optar por trabalhar com essa barra de 8 milímetros, eu vou acabar ficando numa situação que eu vou consumir mais armadura. Eu vou ter mais taxa de armadura, porque eu reduzi o espaçamento, eu vou aumentar aquela área de aço efetiva. Então, se eu quiser trabalhar com diâmetros maiores, eu não tenho vantagem nisso, porque a vantagem que eu tinha era aumentar o espaçamento. Só que agora eu estou no espaçamento máximo, eu não consigo fazer isso, não tem vantagem, tá? Então, essa é a segunda verificação que a gente sempre tem que fazer. Calculei a minha armadura, calculei a armadura mínima, conferi elas. Eu vou transformar essa armadura calculada em uma área de aço, né, um diâmetro nominal por espaçamento. E sempre que eu fizer isso, eu tenho que verificar esse espaçamento se ele está dentro do limite máximo da norma, que é 2 vezes H ou 20 centímetros, prevalecendo o menor desses valores. Até aqui, tudo bem? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Além desse espaçamento máximo, que era para as armaduras primárias ou principais, a gente tem um espaçamento máximo para as armaduras secundárias também, tá? O que é essa armadura secundária, tá? A gente tem 2 tipos de armadura secundária, tá? Eu vou desenhar aqui um dos modelos e a gente vai ver outro ali na imagem. A primeira opção de armadura secundária, a mais simples, é essa daqui, ó. Eu tenho uma armadura embaixo da minha armadura negativa. Por quê? A gente vai ver mais adiante uma fotinha que essa armadura negativa que está em azul aí, tá? Ela é uma armadura que fica na parte de cima, tá vendo? Da laje. Só que imagina, para eu ligar uma laje a outra, vamos imaginar que eu tenho essa situação aqui, ó. 2 lajes e aqui eu tenho engastamento, né? Então quer dizer que essas 2 lajes, elas estão engastadas. Essa barrinha, ela está passando aqui, ó. Entre as 2 lajes, certo? Para essa situação, então, pessoal, eu só tenho armadura nessa direção ligando as lajes. Só que a gente vai ver que a gente precisa de ter uma outra armadura nessa direção. Para quê? Por finalidade puramente construtiva. Eu não preciso dela em relação ao momento fletor negativo. Eu só preciso dela para posicionar minha armadura. Porque imagine só, eu vou ter essas armaduras negativas todas aqui, ó, posicionadas. Se eu não tiver nenhuma barrinha na outra direção, essas armaduras em azul aqui, que são as negativas, elas vão ficar bambas, concorda comigo? Elas vão ficar ali, né, moles, e elas vão se movimentar durante a concretagem, o pessoal vai pisar durante a concretagem, e por isso que eu vou precisar dessa armadura em verde, que vai ficar embaixo dela, que é essa aqui em vermelho, eu vou precisar dessa armadura para poder simplesmente amarrar essa armadura negativa e manter a posição dela. Essa armadura é chamada de armadura de distribuição, ou secundária, tá? Aqui a norma vai nos dizer que o limite do espaçamento dela é maior. Por quê? Porque eu não estou mais impedindo a questão de momento fletor, ela tem a finalidade apenas construtiva. Aí ela vai dizer o seguinte, que vai ser um valor igual ou superior a 20% da armadura principal. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar minha armadura principal, multiplicar por 20%, ou 0,2, e esse valor não pode ser nunca maior do que 33 centímetros. Se você notar lá naquela tabela que a gente tem de diâmetro por espaçamento, você vai perceber que exatamente esse é o último valor, máximo valor de espaçamento, que é 33 centímetros, está na tabela. Faz jus a isso exatamente porque a gente tem a armadura de distribuição. Além disso, quando que eu vou ter armadura de distribuição, pessoal? Além da negativa, eu posso ter uma situação aqui, ó, em que eu tenho uma laje armada em uma direção. Laje armada em uma direção. O que isso significa? Que meu lambda é maior que 2. Lembra disso? Para essa situação, eu só tenho armadura nessa direção aqui, ó, que é do menor vão, LX. Eu só tenho armadura aqui. Só que aqui vale a mesma premissa que a gente estava abordando lá das armaduras negativas. Eu preciso lançar uma outra armadura nessa outra direção, que seria LY, para eu conseguir manter o espaçamento da minha LX, tá? Então, a armadura secundária tem essa função, apenas construtiva para manter a posição durante a concretagem. Como que eu verifico qual armadura que eu vou utilizar? Se, por exemplo, a minha armadura principal aqui, ó, essa armadura negativa, vamos imaginar que esse AS aqui, negativo, ele deu de 2 centímetros
ao quadrado por metro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, e aí a minha armadura secundária vai ser 0,2 vezes esse valor, vezes 2. Esse valor vai dar 0,4 centímetros ao quadrado por metro. Esse é o valor da minha armadura de centímetros ao quadrado por metro. Eu vou pedir o seguinte, alguém transforma isso aqui para mim em diâmetro por espaçamento, por favor. Eu vou abrir aqui também. Mas alguém transforma 0,4 centímetros ao quadrado por metro em diâmetro por espaçamento. E aí, alguém conseguiu transformar? Se não, vamos transformar aqui, ó, diâmetro de 5. Eu tenho que o valor para o espaçamento de 33 centímetros, a área de aço efetiva é 0,59 para a barra de 5 milímetros. Se for a barra de 6,3, 0,95. Se for de 8, 1,52, aí vai aumentando. Para esse caso, então, eu tenho que, para eu adotar essa situação, eu poderia adotar barra de 5 milímetros com cada barra 33 centímetros ou barra de 6,3. No meu caso, como é só uma armadura de distribuição, eu vou considerar, então, que esse valor são barras de 5 milímetros com espaçamento de 33, que tem área efetiva, área de aço efetiva de 0,59. Não, na verdade ela só vai, Igor, exatamente porque a gente tem um limite, ó. Por quê? A norma vai dizer o seguinte, ó, que essa armadura secundária, ela deve ser igual ou superior a 20% da armadura principal. Então, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Eu pego a armadura principal, que é essa aqui, e multiplico por 20%, tá vendo? Certo? Esse valor multiplicado deu 0,4 centímetros ao quadrado por metro. Só que eu não consigo ter esse espaçamento maior que 33. Então, a tabela ela só vai até 33 exatamente por isso. Então, eu não vou adotar 0,4 centímetros ao quadrado por metro. Eu vou adotar na real mesmo 0,59. Você quer ver um outro exemplo que dá para a gente pegar? Eu vou pegar essa área de aço negativa como sendo 5 centímetros ao quadrado por metro. A secundária é 0,2 isso, né? Que é 20% vezes esse valor. Isso aqui vai dar 1 centímetro ao quadrado. Certo? Como que eu transformo isso em bitola? Aí eu venho na tabela novamente, ó. 1 centímetro quadrado seria isso aqui, ó. Barra de 5 milímetros com espaçamento de 19. Então, barra de 5 milímetros com espaçamento de 19. Que a área de aço efetiva é igual a 1,03. Então, perceba, Igor, que na verdade, se essa situação de eu ter uma armadura principal bem maior, de 5 centímetros ao quadrado por metro, me levou a ter uma área de aço, uma armadura secundária com um espaçamento menor, né? Pode usar fio em vez de barra, não tem problema. Para a secundária você pode fazer isso, não tem problema algum, tá? Até na verdade, Igor, para laje a gente não tem restrição a isso, você poderia utilizar fio para laje, não tem problema algum. Você podia utilizar até para a armadura principal. A gente não costuma utilizar fio para a armadura principal, por quê? Porque a barra de 5 milímetros ela já é muito maleável, né? Mas para a secundária que não, né, ela tem o intuito só de amarrar, você poderia utilizar 4.2, 3.4, sem nenhum problema. Que são fios, né? Não teria problema. Deu para entender? Então, você vai pegar 20% da principal.
Se esse 20% da principal for menor, o espaçamento é menor que 33, você vai adotar esse espaçamento. Mas se ele der maior que 33, você vai adotar o 33 cravado. Você não vai poder passar disso. Então é isso. E a gente tem, pessoal, a gente falou do espaçamento máximo, e a norma vai falar também do espaçamento mínimo, tá? Só que ela vai falar isso aqui somente, ó. O espaçamento mínimo deve ser considerado tendo em vista a concretagem correta das peças, buscando evitar regiões de excesso de armadura. Por quê? E aqui eu até coloquei um camarada aqui, ó, numa laje, colocando a agulha de vibrador para fazer a vibração, né, o adensamento desse concreto. Você vai ter que pensar que a agulha de vibração do vibrador, ela tem que entrar dentro dessa laje. E se você tiver uma condição de uma laje, né, claro que aqui tem uma ilusão de ótica porque a gente está olhando, né, de frente, né, mas aqui, imagine que você tenha barras muito próximas, você tem inconveniente para situações como essa, e você não conseguir fazer o adensamento corretamente. Então, a gente tem que evitar essas situações exatamente para isso. Eu, particularmente, para viés prático, eu adoto o mínimo 7 centímetros de espaçamento para executar a laje. Mas a gente pode fazer uma avaliação. Por exemplo, a agulha de vibrador, a agulha do vibrador, que é aquela ponta do vibrador, ela tem, normalmente, duas opções. Diâmetro de 25 milímetros, que é a mais comum, aquele vibrador pequeno, e diâmetro de 35 milímetros, tá? São as duas opções. Se eu pegar essa opção maior, quer dizer que eu já tenho um diâmetro de 3,5 centímetros do meu vibrador, da agulha do meu vibrador. Então, para eu conseguir adentrar essa agulha dentro da minha laje, eu precisaria de ter ao menos aí 1 centímetro para cada lado. Já ficaria em torno de 5,5. Então, você vai ver que você consegue concretar a laje com espaçamento de 5 centímetros, 6 centímetros. Eu, particularmente, adoto um limite mínimo de 7, para facilitar tanto na hora de armar quanto na hora de executar a concretagem. Mas é um critério que a norma não vai falar, o mínimo é esse, é um critério mais prático, tá? Aí, além disso, essa é uma das coisas que a gente vai ver aqui, tá? O Igor havia perguntado a respeito já disso, sobre essa questão de redução de armaduras. A gente dimensionou a armadura, pessoal, no nosso momento fletor máximo. Então, se eu estou imaginando uma laje aqui totalmente biapoiada, eu vou ter que o momento fletor máximo dela aqui, ó, ela está nessa região, certo? O que isso me permite fazer? Eu consigo trabalhar com escalonamento dessas armaduras. De que maneira? Ao invés de eu trabalhar com uma barra de fora a fora aqui, ó, seria de borda a borda da viga, vai ser esse jeito que a gente vai aprender, eu conseguiria trabalhar com barras alternadas. De que maneira? Eu tenho uma barra que vai desse lado até uma determinada região e outra barra que vai desse lado, desse apoio, até outra determinada região, tá? Com isso, eu vou eliminar a armadura pela metade, nessa região aqui ao entorno, tá vendo? Por quê? Porque nessa região é onde eu tenho o momento fletor mais baixo, ó. Aqui eu quase não tenho momento fletor e eu dimensionei esse momento fletor para o máximo, tá? Então, eu consigo fazer isso. A norma vai nos dizer que a gente consegue fazer uma situação dessa desde que eu não tenha armadura transversal. A maioria das vezes a gente não tem mesmo, tá? E quando não houver avaliação explícita das armaduras decorrentes da presença de momentos volventes, eu também não vou poder fazer isso, tá? A gente vai ver o que é momento volvente, mas só para que você entenda, você consegue fazer esse escalonamento das armaduras, mas para isso você vai ter que avaliar o momento volvente. A gente vai ver que o momento volvente é um momento fletor que ele surge nas bordas da laje, tá? É um momento fletor devido à torção dessa laje, é um momento torsor, um MXY que surge e que tende a levantar a borda da laje, tá? Então, você consegue fazer escalonado, desde que atende duas coisas. Você não pode ter armadura transversal, de cisalhamento, que seria estribos, laje a gente quase nunca utiliza mesmo, e você tem que adotar armadura específica para momento volvente, tá? A gente vai ver o que é isso. Para você entender o que é o momento volvente é o momento fletor MXY que vai gerar esse fenômeno aqui, ó, de levantamento da borda, tá?
Se você tem uma região engastada da laje, ela não vai permitir que essa borda se levante. Mas se você tem bordas simplesmente apoiadas, que é o que costuma acontecer nas quinas de vigas de extremidade, a gente considera só apoiado, a gente vai ter uma situação aí de momento envolvente. Para essa condição, a gente precisa de ter uma armadura especial. Para quê? Para evitar com que essa borda se levante, tá? Para você entender esse fenômeno de borda levantada, seria o quê? Se você colocar um papel, por exemplo, em uma borda, né, como se fosse vigas ao redor aí, nos 4 lados, e você apertar esse papel para baixo, você vai notar que a borda dele, simulando um efeito de simplesmente apoiado, as bordas vão se levantar. Esse é o fenômeno, tá, originário devido ao momento envolvente. E para essas situações, a gente vai ter que trabalhar com a armadura. Na aula, eu trago só informativo, esse tipo de armadura de momento envolvente, tá? Que ela tem que ser atendida como 1/5 do menor lado de LX, o quadrado ali para colocar essa armadura, tem que ser armadura superior e inferior. Na parte inferior tem que ser uma direção, na superior tem que ser outra. Esse L/5 é esse aqui, ó. É isso aqui. E aí, no final das contas, o que vai acontecer? Eu vou ter nessa laje, eu vou ter uma armadura num quadrado, tá? E aí essa armadura vai estar numa direção e outra direção. O intuito dela é combater esse levantamento de borda, tá? Fora essa situação que você queira fazer o escalonamento da armadura, quando você vai precisar de ter que trabalhar com uma armadura dessa? Quando você tiver uma laje com vãos muito grandes, 8, 9, 10, 12 metros, e aí você realmente vai ter que dispor de uma armadura maior, tá? Uma armadura, ou você vai adotar uma armadura maior do que normal, ou você vai trabalhar com essa armadura de momento envolvente, tá? Uma armadura de canto ou de borda. Na aula aqui eu só estou exemplificando ela não é muito comum de você trabalhar, tá? Mas você sabe que ela existe a partir de agora. Então, dito isso, então a gente parte para, de fato, o que a gente quer fazer nessa aula, que é o detalhamento dessas lajes, tá? Então, observe que para a direção de MX, eu vou ter uma área de aço ASX. Para a direção de MY, eu vou ter uma área de aço em Y, tá? Então, para cada uma dessas direções, se eu tiver um momento M'(X), seria um momento negativo devido ao engastamento de laje, eu vou ter aqui uma armadura negativa para isso, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai avaliar. Só para que vocês entendam, deixa eu pegar as fotos, eu acho que são depois aqui. Só para que vocês entendam, por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma laje maciça, 2 lajes maciças nesse caso, e percebam que nessa região central nós temos uma viga, tá? De fora a fora aqui, tá? E percebam que essas barrinhas aqui são armaduras positivas, tá vendo? E elas entram para dentro da viga, algumas até passam para o outro lado da laje, tá vendo? Do outro lado a mesma coisa. Essas são as armaduras positivas. Você não tem armadura negativa nesse caso. Significa que para essa situação dessa laje, eu estou considerando que as duas são simplesmente apoiadas. A gente tem que trabalhar com algum sisteminha de espaçamento, ou caranguejo, ou espaçadores plásticos, para garantir o cobrimento nominal, senão essa armadura ela vai ficar toda exposta após a concretagem, tá? E um exemplo de armadura negativa é essa aqui, ó. Aqui, mais uma vez, a gente vai ver a situação de uma viga aqui, dividindo 2 lajes, tá? Essa viga está aqui. E percebam que além da armadura positiva aqui embaixo, ó, a gente tem essa armadura positiva aqui embaixo, agora eu vou ter uma armadura negativa. Veja bem, essa armadura negativa, ela faz gancho para baixo e ela segue para o outro lado da laje, tá? Fazendo gancho para o outro lado também. Ela vai seguir um comprimento. A grande questão que a gente vai ter que conseguir calcular aqui nessa aula é qual vai ser esse comprimento aqui, ó. Quanto que é isso? Né? É o que a gente vai obter nessa aula. Certo? Deu para distinguir o que é armadura positiva e o que é armadura negativa? Armadura positiva na parte de baixo, armadura negativa na parte de cima, ligando, nesse caso, lajes. A gente não viu armadura negativa de laje direto para a viga. Sempre
gastando em lajes. Se alguém levantou a mão ou se teve dúvida, fala comigo em áudio. Eu não estou vendo vocês, eu só ouvi o barulhinho. Ah, perfeito. Então pronto. Maravilha. Então tá, jóia. Aqui eu vou pegar esse slide para poder explicar algumas coisas para vocês. Aqui a gente tem o detalhamento de armaduras positivas, tá? Armaduras positivas. O que é comum a gente fazer com armaduras positivas, tá? A gente vai avançar de fora a fora essa armadura positiva, tá? Ela vai vir de fora a fora. Nessa extremidade aqui, que ela tem uma viga de extremidade, eu vou fazer um gancho para cima, uma vez que essa armadura está na parte de baixo. E esse gancho para cima, ele costuma ser a altura que eu consigo fazer. O que isso significa? Eu vou fazer um desenho esquemático aqui, ó. Imagina que eu tenho, então, essa viga aqui de extremidade, fiz um corte, tá? E eu tenho essa laje. Essa armadura, ela tá vindo aqui por baixo, certo? E ela tem que ancorar dentro da viga. A gente não vai ver, não vai aprender a fazer cálculo de comprimento de ancoragem agora, vai ser em concreto armado 2, mas a gente vai perceber o seguinte, que para lajes é muito comum a gente trabalhar com esse gancho no limite do cobrimento nominal. O que isso significa? Quanto que vai ser esse gancho? Vai ser a distância aqui do cobrimento nominal de cima e de baixo, tá? Menos a altura da laje. Então, para eu saber o valor daquele ganchinho ali, quero saber esse G. Vou chamar de G aqui, ó. Quanto que vale esse G? Para eu encontrar esse G, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar ele no limite ali na parte de cima. Então, tirando o cobrimento de cima, e na parte de baixo eu tenho cobrimento de baixo. Então, esse G, pessoal, ele vai ser H menos 2 vezes o cobrimento nominal. Se eu estou imaginando que esse H é de 10 centímetros e o cobrimento nominal é de 2,5, eu vou ter uma situação aqui desse G valendo 5 centímetros. Certo? Deu para entender? Tudo bem? E aí, pessoal, você pode ter ganchos com valores diferentes. Por quê? Porque você pode ter uma situação, por exemplo, de ter uma laje. Essa laje aqui pode ser H igual a 10 centímetros. E essa laje aqui pode ser igual a H igual a 12 centímetros. Não tem nenhum problema a gente fazer isso. A gente só vai ter que fazer na parte de baixo dessa laje, que essa que tem H igual a 12, a forma vai estar um pouco mais baixa. Mas não tem problema nenhum a gente fazer isso. A altura é diferente das lajes, tá? Para uma situação como essa, galera, eu vou poder ter uma condição similar a essa, ó, de eu ter um gancho maior aqui e um gancho menor aqui, tá? E aí a gente tem a opção, tá? A opção de gancho, ela é sempre utilizada, ou quase sempre utilizada, nas vigas de extremidade, tá? Percebam isso, ó. A gente sempre tem isso. E costuma ser, tá? Nas vigas que a gente tem continuidade, tem engastamento, a gente costuma trabalhar sem ganchos, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Para facilitar a vida de vocês, é uma opção do projetista mesmo, vocês vão fazer o detalhamento tudo com gancho, tá? Esqueminha de colocar gancho em todas as vigas. A gente vai aprender em concreto armado 2 como calcular esse comprimento, ó. Tá vendo que essa aqui passou 15 para cá? Não tem como você calcular esse comprimento de ancoragem. A gente não vai ver isso agora, mas tem como. E você tem como ancorar na outra laje também o positivo, tá? Mas resumo da ópera, o que você vai fazer? Você vai conseguir calcular nesse formato, ó. Você vai pegar a armadura, vai avançar ela até para dentro da viga, vai tirar o cobrimento nominal e vai colocar o gancho para cima, tá? De um lado e do outro. E aí aqui, pessoal, a gente vai aprender a como fazer essa leitura. Ó. Como fazer essa leitura. Eu vou pegar uma situação aqui de uma leitura que está na horizontal para facilitar. Então, perceba o seguinte. Veja só. Eu vou ter, pessoal, a seguinte condição.
A primeira identificação minha dessa barra é o número dela. Perceba que aqui começou a N1, N2, depois vai ter a N3, depois a N4. Você tem uma numeração de barras. Cada diâmetro e comprimento diferente, você vai ter um número de barras. Depois disso, você vai ter a quantidade total de barras. 23 barras. Como que eu sei isso, pessoal? Se eu pegar esse vão aqui, ó, de fora a fora, seria esse aqui, ó. Vamos ver qual que é essa distância aqui. Não vai dar para eu ter uma ideia. Tá faltando essa cotinha aqui, ó. Precisaria de ter essa... Não, faltando mesmo. Eu vou considerar que seja isso aqui, ó. 371 vai ser basicamente isso aqui. Praticamente esse valor de 371. Se eu pegar 371 e dividir por 15, que é o espaçamento, eu vou ter um valor de 24,7 barras. 24,7 barras. Só que aí, pessoal, a gente sempre vai subtrair uma barra. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, por exemplo, uma laje, eu vou colocar essas barras aqui, certo? 3 barras. Ok? Eu tenho 1, 2, 3, 4 espaçamentos, correto? Mas eu só tenho 3 barras. Então, quando eu pego, e eu tenho que isso aqui é o meu S, né? Quando eu tenho esse comprimento total aqui, L, e eu quero saber o número de barras, eu pego o L e divido por S e subtraio 1. Deu para entender? Porque quando eu divido L por S, eu estou descobrindo a quantidade de espaços entre as barras, ó. Eu tenho 4 espaços, mas a quantidade de barras eu tenho só 3. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Deu para entender? Ou não? Fale agora. Se você não entendeu. Se ninguém falar nada, eu estou imaginando que todo mundo entendeu. Tá, então beleza. Estou imaginando que todo mundo entendeu. Então, eu tenho, primeiro, identificador da barra de numeração, depois a quantidade de barras, então são 23 barras, com um diâmetro de 5 milímetros, com espaçamento de 15. E aí, aqui entre parênteses, pessoal, eu vou ter o comprimento total dessa barra. Então, significa que essa barra aqui, ó, essa que está vindo aqui nessa direção horizontal, essa barra, ela vai ter 320 centímetros de comprimento total. Tá? Aqui, a gente vai seguir o mesmo procedimento, a mesma coisa. N8, identificação dela, 25 barras de 5 milímetros, espaçamento de 14 e o comprimento total dessa barra. Certo? Um detalhe especial aqui que dá para a gente observar já, ó. Você vai perceber, e é muito comum nesses detalhamentos, que você tem um comprimento total entre parênteses e embaixo você tem um comprimento reto. O que isso significa? Que essa barra N8, ela tem um comprimento reto de 380 centímetros, só que ela tem 392 total. Por que 392? Porque eu tenho 6 de gancho de K e 6 de gancho de K. 6 mais 6, 12, 12 mais 380, 392. Então, quando eu tenho essa situação, eu vou ter o comprimento aqui embaixo da barra reta e aqui entre parênteses o valor considerando os ganchos. Certo? Correto, correto. Show de bola. Para armadura, pode falar. Certo. Não, na verdade é assim, ó, o Igor. Eu peguei esse 371 aqui só como medida aproximada. Esse 371 é o comprimento reto, sem considerar esse aqui que está avançando, sem considerar o ganchinho, sabe? Então, assim, esse 370 não é o comprimento. Esse valor tinha que estar aqui, ó, por exemplo. Tinha que dar aqui, ó, 330, por exemplo. Em cima da cota, tá vendo?
porque a gente não tem esse valor aqui da cota. Esse valor que está aqui embaixo, ô Igor, é o valor dessa barra reta, ó, que seria aqui, ó. Esse valor dela reta aqui, ó, 380. Exatamente, ela entra dentro das vigas e tira o cobrimento nominal. Aí ela vira 396, que é mais o gancho. Exatamente. É isso. Para negativas é a mesma coisa. Aqui, eu vou pegar, por exemplo, a negativa. Vocês vão ver que aqui está no formato escalonado, ó. Esse formato escalonado significa que eu vou ter barras com comprimentos diferentes e eu vou alternar entre elas, tá? Segue o mesmo princípio, identifica a barra, quantidade delas, diâmetro, espaçamento e comprimento total. E aqui embaixo a gente teria o comprimento, nesse caso, reto dela, tá? Seria essa condição. A gente vai ver a característica especial dessa armadura aqui, ó. Logo eu vou mostrar. Perceba que o gancho dela aqui é diferente, ó. Ela faz um U. Por que disso? Porque no caso dessa laje aqui, eu tenho uma borda em balanço, tá? Eu tenho uma marquise. E para a situação de marquise, eu vou ter que fazer uma armadura, já vou mostrar o item disso, que é uma armadura especial para esse concreto não sair. Ela faz esse gancho virando e fazendo U, para que esse concreto que está na borda da laje, ele não se destaque, ele não saia. Essa identificação é nesse item aqui, ó. Item 20.2, NBR 6118. Nesse item 20.2, a norma vai nos dizer que toda vez que eu tiver ou uma borda em balanço, ou eu tiver uma abertura, imagina que isso é uma abertura para duto de ventilação, para tubulação, um shaft, qualquer coisa. Eu vou ter que fazer esse esqueminha de fazer essa armadura. Se ela estiver negativa, ela vai vir fazendo um gancho aqui, e se ela for positiva, ela vai vir fazendo isso aqui, tá? Por quê? Exatamente para a gente evitar esse destacamento, para proteger esse concreto de destacar, tá? Quanto que isso aqui vai ser? A gente vai ter que esse comprimento desse gancho na horizontal vai ser 2 vezes H, a altura da laje, mais LB. LB está aqui, a fórmula dele, tá? E essas duas barrinhas aqui, que tá 2φ, é porque você tem que colocar 2 barrinhas na borda, tá? Por quê? Porque se eu estiver fazendo um corte nessa laje, imagina que esse é o corte da borda em balanço. Ao fazer o corte, eu consigo enxergar o seguinte. Eu vou ter o ganchinho entrando aqui e vindo aqui. Mas para eu garantir que essa armadura realmente vai ficar posicionada desse jeitinho aqui, eu tenho que colocar uma barrinha de cá e uma barrinha de cá. De fora a fora nessa laje. Para eu poder fazer a armação dela e ela ficar posicionada. Tá? Isso é só um detalhe especial para vocês entenderem, né, que para essas situações de marquise ou aberturas a gente tem que fazer esse gancho em U, tá certo? Mas vamos lá. A gente vai fazer aqui na nossa aula essa situação aqui, ó. Das armaduras positivas, então, pessoal, é muito simples. O que você tem que fazer? Basicamente, você tem que pegar o comprimento dessas barras entrando dentro da viga e tirando o comprimento nominal. Então, vamos imaginar aqui, ó, que essa distância daqui até aqui, ó, de faces externas das vigas, tenha 380 centímetros. O comprimento reto dessa barrinha vai ser 380 menos 2 vezes o comprimento nominal. Certo? Porque eu tenho um comprimento nominal desse lado e desse lado. Tá? Para essas duas situações eu vou fazer isso, então, e eu vou obter o comprimento reto dessa barra. E o ganchinho para cima foi aquele detalhe que a gente fez, né, de tirar o comprimento nominal em cima e embaixo da altura, né, a altura menos 2 vezes o comprimento nominal, eu vou descobrir o gancho. Para a armadura positiva é só isso que a gente faz. Para a negativa, a gente tem um inconveniente, que é o quê? Eu preciso de encontrar esse camarada, ó. Quanto que vale esse L? Para a armadura positiva, ela tem que avançar a laje inteira. Se você quiser fazer escalonamento, ela não vai a laje inteira, mas no caso comum, sem escalonamento, ela vai na laje inteira. Mas a negativa não. A negativa tem que definir um comprimento que ela vai avançar para os dois lados da laje. Para isso, então, pessoal, a gente vai lançar a mão aqui de uma situação, né, de uma laje para poder saber como que fica esse engastamento.
tá? Quanto que eu tenho que avançar? A gente vai fazer esse processo de cálculo de quanto eu tenho que avançar, mas a primeira coisa que eu vou fazer é dar dimensões dessas lajes. Vou imaginar que essa laje tem 380 centímetros aqui. Aqui também tem 380. Certo? Como aqui é LX, aqui o LY tem que ser maior. Então, eu vou considerar aqui que é 420. E aqui é LX, então ela é menor, vai ser 340. Pronto. Dei dimensão a essas lajes, certo? O que eu quero descobrir? Essas lajes aqui, elas são engastadas entre si, tá? Eu quero descobrir, pessoal, qual que vai ser o comprimento dessa barra. Porque essa barrinha aqui, ó, ela está saindo de uma laje e passando para outra. Eu quero saber qual que é esse comprimento aqui, ó. Esse L. É o que eu quero descobrir. Como que eu vou calcular isso, pessoal? A gente tem algumas referências teóricas, tá? De você conseguir calcular isso de forma bem simples. Vai consistir no quê? Você vai encontrar um LX que vai ser o maior dos menores vãos. Vamos entender isso? Tá? O LX aqui que a gente vai calcular vai ser o maior, por isso o sinal aqui de maior, das menores vãos de cada uma das lajes. Então, eu vou pegar a laje L1 e vou pegar o LX dela, LX1. Eu vou pegar a laje L2 e vou pegar o LX2. Por quê? Eu vou pegar os menores vãos da L1 e da L2. Na L1 é 340, na L2 é 380. Então, aqui, 340 e aqui, 380. Menor vão de cada uma das lajes. Como eu peguei o menor vão agora delas, eu vou pegar o maior valor desses dois menores vãos. Portanto, esse LX meu, pessoal, ele vai ser igual a 380 centímetros. Entendem isso? Maior dos menores vãos das lajes adjacentes. Então, eu vou pegar os dois LX de L1 e de L2, 340 e 380, e vou pegar o maior desses dois valores comparados, que nesse caso é 380. Isso aqui é o LX que está sendo chamado aqui, tá? E aí, não a norma, tá? A norma não vai dizer a respeito disso, mas, no caso, isso aqui consta na apostila do Giong e do Libani, tá? Apostilas de ensino de concreto armado 1 da USP de São Carlos, e eles vão estabelecer isso é padrão, tá? Assim, é um consenso na academia, que você consegue definir esse comprimento dessas armaduras negativas fazendo o seguinte: você vai desenhar um triângulo. Por que desenhar um triângulo, tá? Porque, na verdade, você está simulando esse momento fletor. Se a gente lembrar, esse momento fletor, ele tem a seguinte maneira, ó. Ele tem esse formato, ó. Não tem? Tem esse formato, ó, tá vendo? Tá amarelo, ficou ruim, né? Amarelo, podia ter feito outra cor. Mas perceba que o momento negativo, ele realmente vai formar um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, o que está desenhado aqui é uma simplificação desse momento negativo. E aí, esses autores vão dizer o seguinte, que o comprimento desse triângulo aqui do momento negativo, ele vai ser 0,25 LX, ou 1/4 LX. Então, se eu pegar 0,25 vezes LX, lembrando que o LX meu deu 380, vai ser 0,25 vezes 380. Que deu 95 centímetros aqui para mim. Certo? Só que é 95 centímetros de cá e 95 centímetros do outro lado também. E aí eles vão dizer, eles vão fazer um outro triângulo aqui por cima, que é um triângulo que vai permitir a ancoragem. A gente vai ver a ancoragem em mais detalhes lá em concreto armado 2, mas só para que você entenda, sempre que a gente tem um valor de momento fletor a vencer com uma barra que não vai de fora a fora, eu tenho que ancorar ela dentro do concreto. Por quê? Aqui, nesse ponto, ó,
eu sei que aqui eu não tenho mais momento negativo, então eu não preciso mais de armadura aqui. Só que eu tenho que garantir que essa armadura, ela continue fora dessa região que não precisa mais, por pelo menos um comprimento de ancoragem. E que nesse caso de armaduras negativas é 10 vezes o diâmetro longitudinal. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, aqui com barras de 10 milímetros, e se eu não me engano foi isso que a gente tinha utilizado, significa que eu vou ter 10 vezes 1 centímetro, e isso vai me dar 10 centímetros. Então, quanto que esse comprimento total aqui, L, agora, meu, vai ter, ó? Quanto que isso aqui vai ter? Alguém consegue fazer essa conta aí? Vou chamar ele para cá. O meu L vai ser 95 de um lado, que é esse lado de cá, mais 95 do outro lado, que é esse lado de cá, mais 10 de um lado e 10 do outro. 10 daqui, dessa ancoragem, 10 vezes φ, e 10 vezes φ do outro lado. Portanto, 190, 200, 210 centímetros. É isso mesmo? Alguém confere aí para mim, por favor. Tá certo ou não? Tá certo, é isso mesmo. Pronto. Então, você acabou de descobrir como calcular o comprimento dessa armadura negativa dentro dessas lajes. Então, perceba, pessoal, que para uma laje desse lado de 340 e a outra de 420, eu vou ter que avançar 210 centímetros ao todo. Isso significa que eu vou ter para esse lado de cá 105 e para esse lado de cá 105. Por isso que a armadura negativa para a gente é vantajosa. Porque eu vou ter uma armadura aqui que vai garantir que essas lajes trabalhem em conjunto de apenas 1 metro para cada lado das lajes, certo? De um vão total de 4,20 metros, se eu pensar na laje 2. E aí é benefício porque eu vou reduzir flecha nessa laje e eu vou conseguir reduzir também a armadura positiva. E essa armadura positiva, ela vai ter o comprimento total de 420 centímetros. Então, por 1 metro de armadura, eu vou conseguir aí reduzir armaduras a mais nesses 420 centímetros de armadura positiva. Deu para entender? Porque se eu tivesse nessa situação dessa laje, ao invés de ter esse engastamento no meio, eu tivesse aqui no meio apoio, o momento fletor, ao invés de ficar desse jeito aqui que a gente desenhou, ele ia ficar um momento fletor assim, ó. Dois momentos fletores positivos. Só que eles seriam bem maiores do que esses momentos fletores aqui, ó. Aqui a gente teve só esse valor aqui, certo? Por existir um negativo, esse momento fletor positivo aqui é menor. E se eu tiver sem negativo, tiver só positivo, só apoiado, eu vou ter momentos positivos maiores. E esses momentos positivos maiores vão gerar armaduras positivas maiores que vão percorrer um comprimento maior. Por isso, esse é um dos motivos que vale a pena, sempre que possível, engastar as lajes. Porque por um pequeno comprimento de barra, de 1 metro para cada lado, eu vou conseguir reduzir um acréscimo de armaduras positivas para ambos os lados. Deu para entender isso? Sim ou não? Quero ouvir. Sim. É só isso, hein? É só isso. A aula é isso. Eu só vou mostrar agora uma curiosidade, explicar um detalhezinho ali. Mas é só isso a aula. Qual que é o procedimento, então, recapitulando, né? Primeira coisa, verificar diâmetro máximo. Quase sempre a gente vai atender. O espaçamento máximo é muito importante. A gente sempre vai ter que estar atento a esse espaçamento máximo, tá? O espaçamento máximo da armadura secundária, se você tiver armadura secundária, no caso de baixo de uma negativa, por exemplo. Esse espaçamento mínimo é só para você não deixar um espaçamento menor do que é possível de executar. Essa parte do momento envolvente, você não precisa de se preocupar, é mais para que você saiba como que é. E, por fim, detalhar a armadura positiva. Você precisa só dos comprimentos, entrando dentro das vigas. E da negativa, para você conseguir fazer o detalhamento dela, você precisa de encontrar esse L aqui, ó. Que é qual que é o comprimento da minha armadura. Certo? Aí eu tinha a opção aqui, ó, tá vendo?
eu poderia fazer essa opção escalonada, tanto desse jeito quanto desse jeito aqui, ó. Essa opção escalonada, veja que na região onde eu tenho mais momento de fator negativo, que é aqui, ó, eu vou ter a quantidade de armadura total, tá vendo? Aqui eu tenho a armadura total. Só que aqui onde eu tenho a menor quantidade de momentos negativo, ó, aqui está bem mais baixo, eu só vou ter uma barrinha, ó. Eu não vou ter as duas barras. Uma maneira da gente reduzir essas armaduras, fazer o escalonamento delas. Mas a gente não vai se atentar a isso. Tudo bem? Então, veja que detalhamento de lajes não é difícil. É um processo mais... como é que eu vou te falar? É um processo mais de desenho. De você fazer algumas verificações e, de fato, desenhar. Tá? O que a gente tem que encontrar é esse L. Para encontrar o L, eu pego os menores vãos das duas lajes, pego o maior desses valores, multiplico por 0,25 e vou somar 10 vezes φ. E aí eu obtenho o comprimento para cada um dos lados. Eu vou pegar sempre o eixo dessa viga e vou jogar para um lado e vou jogar para o outro. E aí eu consigo fazer esse detalhamento conforme eu apresentei. Aí agora eu sei, certo? Eu sei como calcular esse L, tá? Qual que é o comprimento dessa barra? Negativo. Além disso, nessa parte das bordas livres e aberturas, e aqui a gente finaliza essa parte de detalhamento com algo muito importante, que é a tabela de armadura e o resumo de armadura. Tá? Talvez você se perguntou de por que a gente tem aquelas barrinhas com N1, N2, N3, etc. Né? A numeração de barras. Por que a gente tem aquilo, pessoal? Porque, na verdade, a gente vai acabar juntando todas essas tabelas de armadura, essas N1. E aí você vai entender por que disso, tá? A N1 vão ser, nesse caso aqui, é barra de 6,3 milímetros. Ao todo são 25 barras e ela tem um comprimento unitário de 396 centímetros e o comprimento total que vai gastar de aço de 99 metros, tá? Por que isso aqui é bom, essa tabela de armaduras? Vamos imaginar, no caso que vocês estão fazendo, que vocês têm uma laje L1 de K, L1, L2, L3, e do outro lado você tem a L4, certo? Elas são iguais, não são? Alguém concorda comigo, para eu saber que eu não estou só? Sim. Certo? Então você vai concordar comigo que eu vou ter uma armadura aqui, N1 de K, e eu também vou chamar essa armadura desse lado de cá de N1, porque elas vão ser iguais, essa laje é igual, carga igual, tudo igual. Então, eu vou ter N1 de um lado e do outro. Eu vou chamar sempre N1 as barras que forem o mesmo diâmetro, o mesmo comprimento, a mesma configuração de gancho. Para esse caso, vai ser exatamente desse jeito. E nessa tabela de armaduras, pessoal, vamos imaginar que de cá eu tivesse 10 barras, N1, e de cá eu tivesse também 10 barras. Quando eu viesse para essa tabela aqui, eu ia colocar aqui 20 barras. Significando que o armador vai pegar essa tabela e ele vai conseguir, a partir disso aqui, ó, ele vai conseguir cortar todas as barras iguais. Ou seja, ele vai pegar um mesmo trabalho e vai fazer tudo de uma vez. Seja da laje L1, seja da L4. O contrário disso, se você não tivesse essa tabela de armadura, o armador ia pegar essa laje, aí ia cortar as barras para essa laje, ia cortando as barras. Quando chegasse no N4, ele ia ter que cortar as mesmas dimensões dessa L1. Para não precisar disso, existe a tabela de armaduras. A gente vai unificar nela todas as barras que são iguais. E que elas são iguais por conta dessa numeração. Então, essa numeração se repete, tá? Lembrando? Identificação da barra, N1, N2, N3, etc. Diâmetro dela, quantidade total, comprimento unitário de uma única barra para o armador conseguir cortar e o comprimento total. Ele vai conseguir separar aqui, por exemplo, 99 dividido por 12, ele vai ter que separar 9 barras de 6,3 milímetros para fazer o corte. Certo? Essa é a tabela de armaduras. Agora, o resumo das armaduras, o que vai ser? Você vai fazer uma tabelinha resumo com diâmetro que você está adotando. Então, aqui nesse diâmetro, nessa linha do diâmetro de 5 milímetros, você vai somar todos os comprimentos de barra de 5 milímetros.
Por exemplo, eu vou fazer isso aqui para de 8, ó, a gente vai conseguir enxergar na de 8 mais fácil. Nessa tabela de armaduras, eu tenho de 8 aqui e de 8 aqui. Então, eu vou pegar e vou somar esses dois comprimentos aqui, ó, que são os comprimentos totais. Certo? Se eu somar 161,28 mais 31,92, vai me dar 193,2. 193 aproximado. Então, ela está aqui. Esse é o comprimento total de barras de 8 milímetros. Essa massa linear, que é massa por metro, quilograma por metro, não costuma aparecer na tabela de resumo de armadura, tá? Mas ela é para quê? Se eu tenho comprimento, se eu tenho uma massa por comprimento, pessoal, massa vezes comprimento, eu vou ficar só com peso. 193 vezes 0,4, eu vou ter 77,2. Alguém enxerga por que está dando 85 ali? Vamos entender primeiro, né? Comprimento total, eu vi que eu tenho 193 metros de barras de 8 milímetros, certo? Essa massa linear significa o quê? A cada metro de barra de 8 milímetros pesa 0,4 quilos, certo? Ao multiplicar comprimento por massa por metro, imagina, aqui esse comprimento, a unidade é metro. Aqui a unidade é quilograma por metro. Quando eu multiplicar esses dois, eu vou cortar metro por metro, né, multiplicar, e eu vou ter um resultado em quilograma, certo? Vou saber o peso, a massa do meu aço. Só que multiplica aí, 193 vezes 0,4. Quanto que deu aí? E por que não está dando 85? Exatamente, você tem 10%, quando você for armar em loco, você tem que colocar 10% de perdas, tá? Essas perdas vêm de onde? De fazer corte, de sobras, etc. Então, se você multiplicar esse 77 por 1,1, vezes 1,1, você vai ter 84,92, aproximadamente 85 quilos, tá? Quando que você não vai usar isso aqui, ó, esses 10%? Se porventura você for fazer um projeto que ele vai ser armado, ele vai ter a armação dele feita pelo corte dobra. Eu fiz uma obra aqui em Morrinjá que eu utilizei corte dobra da Gerdau. O que eu fiz? Eu mandei o projeto lá para a Gerdau, eles fizeram todo o corte à dobra na indústria e mandaram as barras etiquetadas para a obra. Obras maiores, tudo faz isso. Obras de incorporação, que tem várias obras, tudo faz isso. Por quê? Porque você elimina isso aqui, ó. Você elimina essa perda de obra. Por quê? Porque lá na indústria, eles vão utilizar a mesma barra de 10, 12,5 milímetros, eles vão utilizar barras em bobinas. E aí eles não perdem nada dessas armaduras. Eles não têm sobra, tá? E aí, para essa situação, se você for mandar o projeto para uma corte dobra, você não põe os 10%. Mas se esse projeto for armado em obra, você tem que acrescentar esses 10% no peso total. Certo. Isso. Só que aí o que acontece, ô Igor? Para você orçar isso aqui, ó, você vai orçar por quilo. Pedidos maiores, você vai fazer esse orçamento em quilo. E aí, à medida que você for precisando realmente, você vai pegar em vergalhão. Para pegar em vergalhão, como é que você faz? Basta pegar esse 193, comprimento total, multiplica ele por 1,1, que você tem perda nele associado, e divide por 12. Vai dar 17,69, a conta que você fez. Você não vai usar só 17,69 vergalhão. Você vai usar 18 vergalhões. Então, se fosse pedir direto, você ia pedir 18 vergalhões. Mas a gente trabalha com quilo por quê? Porque esse valor de quilo, armadores utilizam ele como referência para conseguir precificar a mão de obra. É isso aqui a referência de preço para você fazer orçamento em vários locais. É mais exato do que você fazer a verificação por número de vergalhão, pensando em obra grande, né? Deu para entender?
Mas o processo é esse mesmo. Só que aí você não tem que atualizar a tabela. Aqui ele vai ser um valor que realmente não representa o número de vergalhões, tá? Para você encontrar vergalhão, aí você teria que fazer esse processo inverso aí e aumentar, né? Colocar para o número superior diretamente, né? O número inteiro superior. Nesse caso é 18. Certo? Beleza? Então, galera, para a atividade, a última atividade nossa, vai ficar para vocês fazerem esse detalhamento, tá? Eu não vou exigir como obrigação vocês fazerem tabela de armadura, mas o resumo de aço eu preciso. Isso eu quero que vocês façam, para vocês aprenderem realmente a fazer isso. Porque como que você vai fazer o resumo de armadura? Você vai pegar todas aquelas barras ali, vai somar os comprimentos dela, vai multiplicar pela massa linear e vai encontrar a massa total mais 10%, tá? Então, tabela de armadura, se você quiser praticar, você pode fazer ela, mas obrigatório, eu vou querer o resumo das armaduras, certo? Vamos ver, prazo. A semana de prova teórica, essa semana é a próxima. A gente tem que fechar notas até a semana do dia 22, tá? Vamos fazer o seguinte, eu deixo, ao invés de ser 2 semanas, eu deixo vocês entregarem até a sexta, dia 18. E aí? Pode ser. Da atividade de hoje, como é que vocês estão? Como é que tá o parangolé? Então tá tudo certo. Para quem estava com dificuldade aí, igual a Gabriele, precisa até amanhã, como é que tá? Professor, deixa até amanhã. Tá. Vou ajustar aqui já. E da semana que vem, então, eu já vou atualizar aqui para não me esquecer. Então, essa de hoje está atualizada. Deixa eu já criar a da semana que vem. Aula 17. Detalhamento de armaduras em imagem. Atividade. Detalhar as armaduras positivas e negativas. E não se esqueçam que nas negativas vocês vão ter as armaduras de distribuição, que é aquela perpendicular de 0,25 valor, 0,20 valor total. Professor, aí qualquer dúvida depois eu posso mandar lá no grupo, na hora que eu for fazer, que aí na hora que a gente vai fazer, a gente já era dúvida, depois eu posso mandar lá? Pode mandar, Gabriel, então deixa eu mandar na última hora, porque eu vou te contar um negócio. A minha vida é muito corrida. E às vezes eu não consigo responder no dia 18, viu? Mas pode mandar. Não, certinho, então. Pode mandar, certinho, pode ficar à vontade. vou fazer antes, aí eu te mando. Isso, pode mandar, pode ficar à vontade, tá? Cultura. Pode mandar. Galera, dito isso, não